Graça e paz, queridos. Estamos aqui no City Light Podcast. Agradeço aqui o pastor Edvin e o Pedro pelo convite. Estou aqui com Josivan Kramer, Olá. Abner Lucena, Boa noite. Matheus Brito. Só alegria. E teremos um papo aqui muito interessante. E queria que cada um falasse alguma coisa, desse uma saudação. Começar aí pela ponta ali, Matheus Brito. Só alegria, gente. Que privilégio estar aqui, né? Esse podcast aqui é a convite do EJ, nosso querido amigo Edvin, que é assim carinhosamente, né, que nós chamamos. Então aqui ao lado dos meus cunhados também, o pastor Michel e o Abner, e o irmão Josivan, a gente já se conhece aí um bom tempo. E tá sendo um privilégio, gente. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para revelar, né, através de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. E esse momento é maravilhoso. Boa noite, gente. Para mim é uma honra estar aqui também. Muito agradecido pelo convite. O pessoal aqui é muito querido e eu tô super animado para conversar com vocês hoje. Top. Para mim também é um prazer, uma honra estar aqui, né? Deus preparou esse momento. E vamos avançar e colocar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje a gente teve uma reunião poderosa, né, agora há pouco. E eu queria dar uma sequência no tema da reunião, né? A gente estava falando um pouco a respeito do Evangelho, a propagação do Evangelho. E eu queria saber, né, pastor Matheus, você já está aqui na Europa já tem algum tempo, né? Primeiramente, né, antes da gente tocar no assunto do Evangelho em si, eu queria saber como é que foi que você chegou na Europa. Fala um pouquinho da tua trajetória, tua conexão aí com a Europa. Ixi, tem história, hein? Tudo começou, né? Quando eu recebi uma palavra do Senhor quando era criança. E parece algo meio clichê, mas o Senhor falou, olha, usou uma irmã para falar com minha mãe. Não foi diretamente comigo. E aquela irmã, a irmãzinha do coque, a famosa irmã do coque, do círculo de oração, ela disse, olha, os seus filhos vão para as nações. E o louvor dele vai tocar as nações. Amém, glória a Deus. Naquele momento, uma criança recebe aquela informação e não consegue digerir, né? Não consegue ter a noção, a dimensão. Ainda mais eu cresci numa cidadezinha pequena, né, de 3.000 habitantes. E até que um dia, com 16 anos de idade, né, já envolvido na igreja, já ministrando, a gente se depara no avião vindo para Portugal. E aí começou. Quando eu cheguei em Portugal, o Senhor começou a fazer conexões, né, com as pessoas. E ali começamos a servir o Senhor, né, através dos nossos dons e talentos. Estudei na escola secundária em Portugal, fiz muitos amigos. E aconteceu que eu conheci o Instituto Canzion, na altura, né, fundado pelo Marcos Witt. Fiz grandes amigos, conheci pastores maravilhosos, pessoas que me fortaleceram, me ajudaram na caminhada. Sim, bacana. E aí, assim, tua primeira experiência aqui na Europa foi em Portugal? Foi em Portugal e já se preparando, né, tive um contato com a palavra da fé, no qual meu pai espiritual um dia olhou para mim e falou, cara, Deus está me mostrando coisas a respeito do seu futuro e você não está enxergando. E eu falei, cara, eu preciso saber o que é isso. Eu preciso enxergar aquilo que Deus tem para mim. Foi aí que eu conheci aqui, eu vou citar um livro aqui poderoso que marcou minha vida, chamado Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan, Kenneth Reagan. E eu comecei a ler aquele livro falando sobre ser guiado pelo Espírito, e eu com 17 anos, né, busquei ali compreender o que Deus tinha para mim nos próximos passos da minha carreira. E, cara, eu me tranquei no meu quarto e comecei a orar em línguas desesperadamente, como eu nunca tinha feito antes. E foi nesse período que eu falei, Senhor, eu preciso entender qual é o próximo passo do Senhor para minha vida. E eu comecei a ter visões do que eu fiz no Brasil, os 7 anos que eu fiquei lá, né? E aí o Senhor tinha falado a respeito do chamado pastoral, e eu estava com 18 anos na época, 19, perdão. E eu falei, Senhor, e aí, como que vai ser? Eu nunca namorei ninguém, tô solteiro, eu quero conhecer uma mulher de Deus. Então, nisso eu já conheci minha esposa, né, pela internet, e o Senhor começou a clarear as coisas assim, Aleluia. até que voltamos para cá e estamos numa nova fase. Bacana. Aqui em Portugal. Aqui agora na Suíça, né? Isso, você, assim, tua primeira experiência na Europa foi Portugal e agora você tá passando aí esse tempinho na Suíça, ajudando a igreja. Isso. Nós tínhamos passado uma temporada aqui de 5 meses, retornamos para Portugal para resolver algumas questões de documento, né? Sim. E agora estamos aqui também para fortalecer esse novo tempo aqui na Suíça. Bacana. O Abner, a experiência inicial dele na Europa foi em Londres, né? Inglaterra. De morar, né? E morar lá, né?
Ah, é verdade, você já Eu já tinha... tinha ido uma vez para Portugal. Como é que foi lá a ida para Portugal, cara? Cara, foi bem assim. Foi uma missão, Uma né? missão. Foi uma missão. O pessoal lá da igreja se levantaram alguns jovens, né? E formaram uma equipe e fomos lá fazer missões lá ajudando a igreja local lá em Lisboa. Certo. E como é que foi, cara? Foi evangelismo? Facilita por causa da Foi. língua, né? Que era o português. Foi bastante assim. Tava tendo uma conferência e não tinha muita gente para trabalhar, então os missionários já chegaram para trabalhando na conferência, Bacana. né? Uau. Diaconia, louvor, tal. Então a gente tava sempre ali ajudando e Uhum. tal. Lá em Londres, é que a gente teve tipo, eu quando fui morar lá, é que a gente descobre realmente o que é estar no campo missionário Sim. e você tá ali, implica dizer que você vai ter que desenrolar o rolo no quesito o quê? Trabalho, né? Existem aquele modelo clássico de missionário, né? Que Sim. é enviado e tem uma igreja ali por trás Sim. e tal. E tem aquele missionário, meu amigo, que você tá ali, tá servindo na igreja local, mas você tá inserido no mercado de trabalho, né? Uhum. Um Verdade. missionário altamente sustentável. Yeah. Que é o que eu tenho observado, que é o que tem funcionado. Né? Pelo menos é o mais comum que a gente tem enxergado aqui na Europa. Exatamente. O cara que quer vir morar aqui na Europa e acha que não vai trabalhar, está ferrado. Tá ferrado. Fica em casa, velho. Tu fala pra você... nessa câmera aqui, né? Pronto. Você quer vir pra Europa e não quer trabalhar, fica em casa, meu irmão. Fica em casa que vagabundo aqui não tem boquinha pra vagabundo, não, meu Não velho. se cria, não. Não se cria aqui, não, velho. É verdade, é verdade. É verdade. Você vê uma fotinho bonita num lugar que todo mundo conhece. A vida não é isso aqui, não, meu velho. A vida não é isso aqui, não. Se isso prepare pra arregaçar as mãos e trabalhar. Fala, Deus. Eita, Jeová. Cara, o que eu observo é a necessidade do campo de pessoas bivocacionadas, né? Eu acho que existem tempos e estações, eu acho que o tempo que a gente está vivendo hoje, a necessidade do campo aqui na Europa é que o missionário ele consiga sustentar a sua missão. Tá? Eu acho que talvez seja a graça para esse determinado momento, Uhum. né? Que existe capacitação do alto para a pessoa vir para cá e desbravar, né? Você ralou pra caramba lá em Londres. Rapaz, era um tal de 13 horas por dia. Cara, mas assim, 13 horas. graças a 13 horas, mano. Fazia entrega lá, né? Tipo, muito grato ao Senhor, porque meu sogro, ele me ensinou a profissão que ele sabia e, Sim. tipo, aquilo supriu minha casa, supriu minha família no tempo que a gente tava lá, né? Agora, em Portugal, eu consigo trabalhar com música, né? Sim. Então, eu dou aula em uma escola, em outra escola também, então é bem mais confortável, digamos assim, essa parte do trabalho, porque eu trabalho com o que eu gosto, Sim. né? Com que eu posso estar influenciando ali um aluno ou outro. Então, o missionário ele tem que aprender a enxergar as oportunidades de influenciar onde ele está, né? Às vezes, o aluno, ele chega para mim com uma pergunta que eu sei que ele não vai fazer para os pais dele. Sim. A gente tem uma oportunidade de em 2 ou 3 minutos de aula finais ali, dar um conselho para um aluno, Sim. né? Fazer um tipo trazer um ambiente da presença de Deus ali, de Sim. alguma forma, fazendo uma pergunta, até em reunião de professores. Então, a gente consegue, de alguma forma, envolver eles com a palavra de Deus e, aos poucos, ir quebrando uma barreira aqui e ali e trazer eles para o reino. Porque não tem jeito, né, cara? Você tá cheio da palavra, assim, se espremer, na hora que você vai falar, a palavra vai esponja, sair. né? Exatamente. Aonde quer que a gente chegue no mercado de trabalho, dando aula, aonde quer, a palavra ela vai sair da nossa boca, né? Agora, eu queria falar aqui com o Josivan Kramer. Rapaz, esse cara aqui chegou aqui e casou com a alemã mais brasileira que existe. Aí, ó. Na verdade, eu já vim casado. Já né? veio casado, vim verdade. casado, já vim casado e quando eu cheguei aqui, eu fui até uma igreja, né? E onde eu passei um bom tempo nessa igreja, mas eu sempre dentro de mim tinha uma nota de que eu deveria buscar algo a mais. E acabei conhecendo o Verbo da Vida, né? Onde estou até hoje. E assim, hoje eu consigo ter um esclarecimento melhor
do chamado que Deus tem para minha vida. Uau, E assim, o mais interessante, quando o Mateus começou a falar ali, né, e depois o Abner, é Deus falar e você ouvir. E você atender o chamado de Deus, porque só não basta Deus falar, tem que se mover para que as coisas aconteçam. E quando você se move, é que as coisas começam a acontecer, né? Então, eu cheguei até no Verbo da Vida, né, e conheci, estava numa igreja que tinha palavra, mas eu precisava de mais revelação. E foi onde eu encontrei mais revelação. E hoje eu entendo melhor o propósito que Deus tem para minha vida. E tem um desafio aí, de Liechtenstein, e vamos avançar. Estamos orando sobre isso. Glória. E eu já estou crendo que Deus está levantando Amém. pessoas para aquele lugar. Estou orando por aquele lugar, conhecendo a história daquele lugar. Amém. Vou Isso aí. participar na comunidade lá, de alguns lugares lá, para me envolver com aquele povo. Muito bom. E o desafio maior, viu? Sem falar 100% alemão, mas o dono da graça, que é o Senhor Jesus, vai nos capacitar. Já nos capacitou. E a gente vai chegar lá e avançar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Top Glória a demais. Deus. Cara, o que vocês têm achado, assim, vocês têm a vivência já de evangelho no Brasil, né, e estão vivendo já há algum tempo aqui, Josivan, acho que tem 10 anos de Suíça, mais, né? 10 Uau, anos de Suíça. Bom tempo, hein? Você está há quanto tempo em Portugal e Europa, do modo geral? Entre indas e vindas Não, aí. só dessa mais- vinda agora que você veio para cá e tá Estamos caminhando para 4 anos. 4 anos. O Abner tem o quê? 3 anos 3 para 4 anos. de Europa? Sim, 3 anos. Eu tô há 6 anos aqui na Suíça. O que vocês têm achado, assim, do evangelho em si? A maior diferença, assim, lá do Brasil para aqui? Bom, você fez uma pergunta aí muito top. Cara, eu vejo a questão da preparação. Eu vejo a diferença mais na preparação. O Brasil é um país muito evangelizado, né? A gente chacoalha a árvore e cai evangelista, profeta, mestre. Sim. Então, a gente assim, cara, a gente tem de fato uma nação bem evangelizada, né? No começo foram os americanos, né, que chegaram no Brasil trazendo profecias. Ó, o Brasil, Deus vai fazer isso com o Brasil, vai ser um celeiro de missionários. E agora, em contrapartida, a gente chega em Portugal e às vezes a gente encontra, né, ou melhor, aqui na Europa, e às vezes a gente se depara com aqueles desafios. Poxa, eu vou fazer igual lá no Brasil. Eu vou fazer igual eu fazia lá. Sim. E é aí que muita gente se perde. Sim. Às vezes quer transformar um modelo de evangelho porque funcionou lá, vai funcionar aqui. Mas o Senhor usa estradas diferentes, né? Verdade. Então eu creio que essa nova geração está pavimentando uma nova estrada. Vou contar um exemplo aqui engraçado. Nós começamos um culto de jovens numa igreja que nós fizemos parte, né? Na época eu tinha 16 anos. E nós fomos fazer a noite jovem. E eu e um colega meu pegamos as pranchas de surf, falamos, vamos evangelizar o povo. E tava indo pra praia. E meu colega, cara, das artes, bem articulado, falava bem. Só que ele não tinha preparação com a palavra. E ele chegou para um casal, com certeza eles eram universitários. E eu lembro disso, eu lembro da cena como se fosse hoje. Ele chega e fala assim, olha, a gente tem um convite para vocês. Eu quero que vocês venham à igreja. E aquele casal ficou olhando, falou assim, fazer o que na igreja? Aí ele fez assim, falar com Deus. E aquele cara deu uma risadinha assim, um sorriso amarelo e falou, eu tenho meu próprio telefone. Meu colega falou, o cara falou nada a ver, nem entendi o que ele falou e saiu. Eu falei, eu entendi o que ele falou. Isso mostra a falta de preparo de muita gente que às vezes está em um ambiente, aqui está funcionando desse jeito, lá vai funcionar do mesmo jeito. Existem formas do Senhor usar. Então nós não podemos ficar presos a formas, a métodos, né? E aqui em Portugal, como o Abner estava falando, a gente trabalha muito. Teve um período na pandemia que nós não podíamos nem atravessar de concelho, né? De uma cidade para outra, se não tivéssemos um documento do patrão. E eu lembro que nesse período, na construção, eu fui trabalhar com algo muito pesado, carpintaria. Fazer colunas, caixaria, né? Para encher de betão. E eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 9 horas da noite. Trabalhava muito. Por causa do transporte, às vezes estava em greve, alguma coisa ou outra. E eu lembro que naquele lugar tinha um irmão que ele me colocava lá em cima. Ó, pastor Mateus tá aí. E o ambiente de obra é um ambiente hostil, certo? Sim. E aquele pessoal olhava, pastor, já vai encher o saco. Sim. Tá ligado? Sim, sim. Esse cara já vai vir encher o meu saco. E eu trabalhando ali com eles e tudo. E aí eu falei, Senhor, me dá estratégia para alcançar essas pessoas. E cantando músicas
né, falando palavrão o dia inteiro, falando de moerada e aquela coisa toda. Sim. Deixa eu me dar estratégia para ganhar essas pessoas. E o café fechado, restaurante fechado. De repente, passa uma senhora vendendo sanduíche, refrigerante e cerveja. E cada um pegou lá sua comida, cerveja e tudo. E eu fui lá e paguei. Paguei a conta de todo mundo. E voltei a trabalhar. E na hora que eles foram pagar, a senhora falou, o pastor pagou. Aí eles... Pastor pagou minha cerveja? Eu falei, paguei. Cara, obrigado. E começaram a se aproximar. Sim. E começavam a confessar pecado. No meio do trabalho, cara. Meu Deus. 3 horas da tarde, sol quente, a gente cavando buraco. E eles, pastor, eu tô com um problema no meu casamento. Pastor, eu tô com um problema, assim, de droga e tal. Ora por mim. Amém. Então, você vê, o Senhor tem formas diferentes de usar. A gente não pode ficar preso. A Bíblia fala a respeito da multiforme graça, né? Deus é criativo o suficiente para entender a necessidade do local, né? E preparar uma forma, um jeito específico para tratar, né? Exatamente. Bom demais, bom demais. É interessante que a barreira, né, ela só vai até onde você, ela só permanece até onde você permitir, porque a partir do momento que você quebra essa barreira, muitas das vezes você vai trabalhar em lugares hostis como esses e realmente são palavras que você não está acostumado mais a ouvir, mas você não pode ser um cara que vai repreender uma pessoa ainda que não chegou a luz da verdade nela, né? Não chegou a palavra ainda. Você tem que tratar essa pessoa com amor e Deus vai dando estratégia até que essas pessoas vejam em você o próprio Deus, Yeah. ao ponto de a sua atitude tocou aqueles homens e eles começaram a abrir o coração, Yeah. né? para o Tem pastor. Isso que o irmão Josivan tá falando é muito sério. Tem um evangelista que ele diz o seguinte: nós somos luz e sal. O sal, ele deixa as pessoas com sede. Então, tão perto de você, estão ficando salgados, falando, não, eu preciso beber, cara. Ele tem água para me dar. Aleluia. Aquilo que ele carrega vai me saciar, entendeu? Isso aí. E foi isso que aconteceu. Eu creio que lá também, em Londres, o Abner tem muita coisa para compartilhar a respeito disso. Voltando ali à pergunta, né, o tema que foi lançado, tipo, cara, muita diferença justamente é cultural, né? Eu vejo a cultura diferente, então, às vezes as pessoas estão acostumadas, o Brasil é um país muito grande, então você vai ter 27 estados ali que falam português, você vai ter... Todo mundo vai se entender de alguma forma. Uhum. Mas aqui é diferente. Você não pode ir para outra nação pensando que você vai estar na sua nação mãe, né? Então você tem que observar... É um tempo de observação. Você tem que observar como as pessoas agem, o que elas falam, quais são as dores do local. Fazer o dever de casa, né? Sim, Para poder você começar a agir segundo as pessoas do local. sim. Se fosse para você ganhar os brasileiros fora do Brasil, né? Ganhar brasileiro, você ficava no Brasil. Sim. Se Deus te chamou para ganhar o povo da Suíça, você tem que entender como eles são e se portar como tal, para que você possa influenciar. Se o Senhor te chamou para ganhar os portugueses, você vai ter que virar um português, irmão. Você vai ter que começar a gostar lá do ovo mal passado, Sim. né? Comer bitoque. Bacalhau. Exatamente. E, tipo, tá com eles ali, né? Entender que eles funcionam de uma forma diferente, né? O brasileiro em si, ele tá muito ali na igreja, e o brasileiro, ele é tudo ao tudo, ele vai com tudo, né? Aí você chega lá, a galera pega um pouco mais leve, aí você fica, esse povo é leviano, não sei o que. Não, cara, eles só não tem essa cultura ainda. Sim. Então, você tem que aprender a andar no ritmo do negócio. Agora, é interessante que eu percebo lá em Portugal um avivamento, assim, sabe? Bem. A gente tá vendo não a nossa igreja local em si, mas as igrejas do corpo de Cristo. Sim. Rapaz, tá estourando, assim, Glória a Deus. pontos, assim, em avivamento, né? A gente tá vendo realmente um movimento naquela nação. Saindo ali de Lisboa para as outras cidades também, né? Sim. Então, é bem interessante mesmo. O missionário tá ligado que existe uma graça para que ele esteja em comunhão com outros povos e absorver a cultura daqueles povos e ser um deles, né? Paulo dizia que fazia de doido para ganhar os doidos. Isso aí. Então, e dá continuidade a isso, né? Tá ligado
E eu percebo uma graça de Deus para lidar. Por exemplo, eu converso com meu chefe é português. E eu sempre dou um graças a Deus, ele é meio ateu, sabe? Sim, sim. Mas, tipo, eu sempre dou um graças a Deus ali e ele fica olhando assim, entendeu? Sim. É isso. Então, você tá ali no meio, mano. Você tem que estar ali no meio. Agora só, se você ficasse só na igreja local, só socado ali, Sim. em 4 paredes, como é que essas pessoas iam ter contato com aquilo que você carrega? Isso aí. Já. É isso aí. Tá ligado? Verdade. Isso aí. O evangelho da segunda-feira, né? Exatamente. E o interessante é que o Abner colocou um ponto interessante, né? Você precisa entender a cultura local. Porque às vezes a pessoa diz assim, aqui na Europa, aqui na Suíça, principalmente, a gente tem muita barreira para chegar até as pessoas, mas é a forma como as pessoas vivem. E você precisa mergulhar na cultura para você entender qual a linguagem que ele está falando. Até que Deus te dá uma estratégia para você chegar até essas pessoas. E você vai ver o quanto essas pessoas têm necessidade, como em qualquer país do mundo, tem necessidade de ouvir essa palavra. Apenas você precisa mergulhar para entender e para começar a falar a mesma língua. Porque a gente faz crítica, mas muitas das vezes a gente não está sabendo nem o local onde a gente está pisando. E é importante você, como o Abner disse, você mergulhar na cultura. Você que não estava acostumado. Quando eu cheguei aqui na Suíça, para mim, eu já comia salada no Brasil, mas aqui você mergulha mais com salada, com gemüse, né? Com verdura. Então, você tem que mergulhar na Bratwurst para que você toque essas pessoas e fale a mesma língua, mas sendo cheio do Espírito para afoguear o coração dessas pessoas. E eu creio que essa graça pega cada um dos missionários e coloca em cada país e Deus dá estratégia, como o pastor Mateus falou, para alcançar cada vida. Porque esse é o propósito de Deus. Amém. Muito bom, muito bom. Amém. E eu penso assim, quando o apóstolo Paulo diz que se fazia de fraco, é justamente se assemelhar, né? Ou seja, criar um elo de comunicação, né? Onde o seu alvo, né? A pessoa a qual você está querendo evangelizar, ele consiga receber de você, porque ele se identifica com você. E essa quando o Abner comentou, cara, você tem que conhecer a cultura, né? Se aculturar, se vestir daquela cultura, que é justamente para você poder ter o poder de influência. Que, na verdade, o evangelho é influenciar pessoas para uma tomada de decisão assertiva. A melhor tomada de decisão que o ser humano pode ter, que é aceitar Jesus como Senhor. Cara, muito bom. Eu ia perguntar para vocês uma pergunta semelhante, né? Eu perguntei qual que era a diferença do evangelho. Agora eu queria olhar um pouco mais para dentro da igreja. Qual que é a diferença que vocês enxergam do cultuar a Deus, né? Ou seja, a vida de igreja, e, poxa, vocês três aqui têm bastante experiência com isso, né? Já tem, apesar de novinhos, já tem muito tempo de igreja, né? De igreja vocês já são velhinhos. Qual a diferença do culto na igreja? Né? Ou se é que existe alguma diferença do culto da igreja lá no Brasil para o culto na igreja na Europa? Aí você pode falar de Portugal, vocês já tiveram experiência aqui na Suíça também, fazer esse comparativo. Vai começar com o Josivan aqui, que está falando menos, né? Então, para mim, eu vejo da seguinte forma. No Brasil, eu sou brasileiro, né? Nós somos brasileiros e a gente percebe que o culto na igreja, as pessoas frequentam mais, as pessoas são mais... na questão cultural, as pessoas são de louvar, as pessoas são de dançar. Isso é cultural. Isso no Brasil, quase todo brasileiro gosta de dançar um pouco, gosta de cantar. Tem muito músico no Brasil. Olha, o celeiro de música é o Brasil. Muito músico. Então, as igrejas são tomadas por essas pessoas, né? As pessoas aceitam Jesus e as pessoas se alegram mesmo de estar ali, em comunhão. E quando você chega aqui na Europa, especialmente aqui na Suíça, quando já faz 10 anos que eu estou aqui, eu tomei um pouco... Eu fui logo para uma igreja brasileira. Mas mesmo estando dentro de uma igreja brasileira, eu percebi que não era a mesma coisa do Brasil. As pessoas se sentiam mais, na hora do culto, mais na dela, na hora da comunhão, ficava aquela coisa, cada um no seu quadrado, cada um no seu banco, não cumprimentava. Isso para mim foi um choque, cara. E eu comecei a ver as pessoas daqui como se estivesse no Brasil. E o que eu falava não funcionava. Por quê? Porque é diferente, cara. É diferente. Você está no Brasil e você está na Europa, especialmente aqui na Suíça. Você vai, enquanto você está lá pulando sozinho, o outro está lá no cantinho dele, esperando terminar o culto para ir embora. Mas, para mim, a diferença é essa. Esse fogo mesmo, assim, de estar mais junto. No Brasil,
a gente percebe a comunicação com os irmãos são mais presentes, são mais, mais constante. E aqui na Europa tem a questão do trabalho também, as pessoas são tudo horário programado aqui. E muitas das vezes você encontra isso como um choque. Isso para mim foi um choque muito grande. Poxa, queria estar com os irmãos agora comendo uma pizza como lá no Brasil, mas aqui vai ser diferente, tá? Você nem todas as vezes você vai ter alguém do seu lado para estar comendo uma pizza, mas Deus vai prover aí para que você não se sinta só, porque às vezes aqui você se sente sozinho. Você tem muita gente, mas às vezes você se sente sozinho. E há uma necessidade das pessoas aqui de conversar, de ter amigos. Há uma necessidade. Mas não se assuste. Você que é missionário, venha para a Suíça, vá para as nações, porque Deus tem o melhor e um povo, em nome de Jesus. Amém. Cara, igreja, quem tá começando, ele tem muita dificuldade porque a igreja em si, ela não é muito bem recebida. Por exemplo, tu vai alugar um prédio no Brasil, eu não tô nem aí se é pra igreja, se não é. Tu vai alugar um prédio aqui, tu fala que é pra igreja, eles não querem alugar. Tá ligado? Então, ele tem essa dificuldade. É muito comum você ver um prédio sendo utilizado por mais de uma igreja. É muito comum, porque o custo é alto. É muito comum tu chegar, tipo, 2 horas antes para montar toda a aparelhagem de som. E aí, no término do culto, tu desmonta tudo. Assim, é bem diferente, né? O termo do pegar junto das pessoas e tal, é bem diferente, assim. A empatia, é outra cultura, né? A gente percebe uma individualidade, um individualismo, assim, tipo, ninguém entra no espaço de ninguém. Mas o interessante é que com o passar do tempo essas pessoas vão se abrindo e aí a gente vai tendo uma noção de corpo, tá ligado? E a gente vai vendo uma sinergia dentro da igreja local e tal, e aquilo vai virando uma família. Assim, virar uma família é mais fácil, eu acho até, tipo, eu percebi, assim, uma maior facilidade por conta das igrejas, elas têm menos pessoas. Sim. Né? Não, assim, uma igreja grande aqui, ela tem menos pessoas que uma igreja grande no Brasil, tipo. Então, é isso, assim, eu achei, à primeira vista, assim, o primeiro impacto, você olha bem diferente, né? Às vezes você começa o culto e você tem que bater, até que abre e se usar, né? Porque... Dá uma amolecida. às vezes você dá uma paradinha, galera, fecha o olho, levanta a mão, porque às vezes o som bate e volta, mas, tipo, eles vão pegando, e a gente vai vendo aquilo ali acontecendo, é bem interessante. E você, pastor Matheus? Rapaz, eu só observando aqui, porque basicamente é a mesma coisa, mas para não falar a mesma coisa, eu creio que a maior diferença é até que a cultura do reino seja formada, Sim, de fato. sim. Porque quando a cultura ela é formada, em qualquer país, em qualquer lugar, as pessoas vão entender que são servos uns dos outros. E à medida que a gente entende que eu nasci para servir, né? O próprio Jesus falou, é melhor servir do que ser servido. Sim. A partir do momento que nós entendemos que quando nós estamos dando o nosso tempo, dando o nosso serviço, nós estamos honrando o Senhor, e detalhe, acumulando galardão Sim. para a eternidade, né? Coisa que ferrugem não vai consumir, não vai se desgastar, são valores eternos. Verdade. Então a nossa visão do serviço vai ser diferente. E eu conheci muitos portugueses, homens e mulheres de Deus, que pegaram esse espírito da fé, o espírito da palavra. E hoje eu vejo eles alcançando lugares assim, eu falo, uau, é isso. Então eu creio que a maior diferença está em entender realmente o propósito. Sim. A partir do momento que entende-se o propósito, seja no Japão, seja na China, as pessoas vão falar, é para o Senhor que eu estou fazendo. Então a cultura do reino, né? Eu vou trazendo o céu na terra. Isso aí já desmistifica muita coisa. Vai quebrando até a própria barreira, né? Exatamente. Da língua, a barreira. Porque quando Deus realmente... Quando é Deus que envia você, a gente muitas das vezes coloca a barreira, a cultura como uma barreira. Mas quando a pessoa deseja, né? Eu vejo muitos suíços aqui que são casados com brasileiras e eles acabam aprendendo o português tão mais rápido do que a brasileira aprendendo o alemão. Mas porque há um desejo no coração de estar junto com esse povo. Tem alguma coisa nesse povo de alegre, né? Como os latinos também.
É muito bom estar com essa cultura. Parece que dá mais energia, dá mais força. Sozinho não chegamos a lugar nenhum. Precisamos estar juntos. Complementando essa questão, irmão Josivan, da cultura do reino. O reino que nós estamos, o reino que nós fazemos parte é firmado em paz, justiça e alegria. Então tem que ser alegre, tem que ser leve, tem que ser justo, não é? E eu creio que vocês falaram isso em comum, né? Nós, lá no Brasil, tínhamos mais tempo na igreja. E ali, por exemplo, nós tivemos servindo na Zion, né? E nós não temos um espaço fixo lá. Então, todo domingo a gente chegava de manhã, arrumava toda a estrutura, depois desmontava. Então, era muito puxado. Às vezes, ficava o dia todo na igreja e voltava para casa. Então, ali, durante a semana, tinha alguns grupos, né? Chamados de link. Mas o povo vivia muito distante. Como aqui nós temos, né? Irmãos que moram na Áustria, na Alemanha. Isso. Então, para estar se deslocando, vindo, é uma outra realidade, né? Então, tudo isso coopera. Até que a gente encontre ali um encaixe e vai se moldando. Sim. Para quem não falou muito, para Sim. quem estava falando pouco, eu estou falando muito. Inclusive, fazendo né, abrindo aspas aqui, fechando rápido, para os europeus é muito você passar mais de 4 horas dentro da igreja. Cara, era isso que eu ia dizer agora. Eu ia no complementar Brasil- alguns pontos, esse era um dos pontos. Cara, aqui. no Brasil eu já cheguei a ficar 2 dias em uma igreja. É vigília, Mas porque eu tava é trabalhando, comunhão. a gente fez vigília, a gente se alegrou, comemos junto. Aqui é um escândalo, cara, você ficar mais de 4 horas na igreja. Mas quando eles percebem que isso é natural e isso cria uma realidade dentro deles, eles entram na onda também. É bem cultural isso também aqui. É inevitável, né? Você, quando já cultuou a Deus no Brasil e vem para cá e começa a fazer parte, é inevitável você acabar enxergando as diferenças, né? E essa é uma delas que é gritante, né? Por exemplo, uma palavra se passar de 1 hora, você tem problema. Outra coisa é o timbre de voz, o pessoal é mais sensível no ouvido. Outra questão que eu vejo, né? E aí, Uau, olhando aqui o verdade. lado do europeu, ele é muito mais fiel, né? Quando ele de fato ele foi ganho. Cara, o europeu, quando ele é entregue para Jesus, meu amigo, ele vai de cabeça. E eu tenho uma expectativa na questão do avivamento muito grande acontecendo na Europa, Aleluia. né? A gente está Amém. na Suíça, então eu creio um avivamento muito forte, muito poderoso acontecendo na Suíça. E a visão que eu tenho logo quando a igreja nasceu é da gente estar lançando flechas flamejantes pelas nações. Essas Amém. flechas flamejantes são suíços que serão ganhos aqui para Jesus, Amém. né? E com um passaporte, com a sua capacidade financeira para financiar a sua própria missão. Eu creio em flechas sendo lançadas nas nações onde o evangelho é proibido, Amém. sabe? E para isso, gente, a gente tem um papel fundamental. Talvez nós não sejamos essa flecha, talvez sejamos também, mas com certeza parte do arco nós somos. Amém. Tá? Então a gente precisa fazer esse trabalho bem feito. E eu creio mesmo, um grande avivamento acontecendo na Europa. Agora, primeiro a gente precisa ganhar o pessoal daqui. Eu creio que nós temos uma dívida com a Europa, porque nós recebemos o evangelho por causa de grandes homens como John Wesley, que foram cheios do fogo do Espírito, colocaram sua vida à disposição do evangelho, né, foram para os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, né, pessoas, né, missionários foram enviados para o Brasil e hoje nós estamos aqui. E então, assim, a gente precisa devolver para eles Amém. o fogo que uma vez queimou a nós, Uau, que veio por bom. parte deles. Eu tenho mais alguns assuntos aqui, mais algumas bolas para levantar aqui. Muito bom. Uma delas é como é que é para vocês, né? Vocês já fizeram evangelização lá no Brasil, né? E fizeram evangelização aqui na Europa. Qual que foi aí a principal diferença ou da questão da evangelização, né? Como é que foi que vocês notaram isso aí? Começar por aí? Começar pelo Abner agora. Então, Cara, evangelização aqui. Mano, Brasil, você vai ter um país com muita dificuldade em termos de aquisição de bens, você tem uma carência muito grande, um povo muito carente, um povo com uma orfandade imensa, sim, e aqui você vai ter uma galera que é mais doente mentalmente falando. sim,
você vai ter uma galera que é mais depressiva, você vai ter uma galera que tem bens, mas que elas têm um vazio gigantesco dentro delas. Então, bem por aí que a gente ganha mais as vidas ali. Certo. Sabe? É assim, você quer vir pra cá, meu irmão, estude como é que você ganha alguém que já tem tudo. Um cara que já tem... Boa, boa. Que é assim, É, velho. isso aí, concordo. Tá ligado? Como é que você ganha alguém que já tem tudo, financeiramente falando? Tá ligado? É investindo assim. Esse povo não tem certeza do amanhã. Então eles andam ansiosos. Esse povo tem muito problema no passado, muito trauma no passado. Então esse povo é depressivo. Então você tem que fazer tipo coisas assim nesse sentido. Essas são abordagens muito interessantes. O povo tem problema de amor, não entende o amor, não entende o amor de Deus. Então isso pega muito essa área mais mental, alma. Eu vejo que a alma do europeu ela é muito instável em relação à alma do brasileiro. Porque o brasileiro, meu amigo, se você sobreviveu no Brasil até os 20 anos, você é um vencedor. Tá entendendo? Então você tá acostumado, meu amigo, a caçar como gato. Tiro, né? porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, irmão. Tu quer um negócio, tu vai ter que ralar e a galera tira onda contigo e tu tem que desenrolar o rolo. Você já aprendeu a depender do milagre, né? Exatamente. Entendeu? Você já aprendeu aí a depender muito do milagre. Então, o evangelismo, assim, é muito voltado mais nessas áreas. Só assim, pegando uma deixa aqui. O problema é que, assim, quando a gente fala isso, parece que a vida aqui é fácil. Não é. Aqui você trabalha muito, mas existe um caminho desenhado para você andar. No Brasil não existe o caminho. Exatamente. Você que tem que fazer ele. É isso aí, o músico que quer comprar instrumento caro. Não, você vai ter que trabalhar também aqui, viu? Vai ter que trabalhar pra torar, meu velho. Mas você consegue. Entendeu? Você junta aqui um pouquinho, porque você consegue, né? No Brasil você trabalha, vem um governo então... E aí, Faz o L. você, Matheus, já tá sentindo o gosto da picanha e na barba, não? Rapaz, Não, mas voltando aí pro tema. queimando, só pra queimar os holocaustos, né? Em relação à diferença, né? Eu Do vejo... evangelismo. Isso, do evangelismo. Eu vejo assim, que são as ferramentas apropriadas, né? Aqui, eu sei que o Senhor tem... Os missionários que têm sido enviados para cá estão vindo com a consciência de fogo do Espírito Santo, de se manifestar através dos sinais, porque vai ser impossível questionar, né? Simplesmente, igual o Paulo falou, né? Meu discurso não foi para vocês como persuasão, palavras persuasivas, mas foi em demonstração do Espírito Santo. De poder, isso aí. Eu creio que isso tem deu um start assim, na mente de muito missionário. E também na sua vida. É aquilo que a gente estava falando, a igreja de segunda-feira. Sabe, você pregar igual o Billy Graham falava, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Né? Então eu creio que essa atitude nossa, nesse tempo, tem sido mudada. Essa diferença de você às vezes estar na praça, olha, Jesus te ama, dá um panfleto, como é comum no Brasil. Aí chega aqui e às vezes as pessoas se esquivam, não querem conversar. Então tem uma outra ferramenta. Então qual é? Então o Espírito Santo está demonstrando. Às vezes palavra de conhecimento, como já aconteceu. As pessoas às vezes estão assim, olha, o Senhor me mostra que você está com um problema na perna esquerda. O cara, uau, como você sabe disso? Isso. Porque o Senhor me mostrou. Senhor? Sim, Jesus. Aí a pessoa, entendi. Isso. Então, é demonstração do Espírito Santo. Eu creio que essa diferença hoje já é uma realidade. Né? Principalmente para esses jovens que têm buscado o Espírito Santo. Eu creio que essa visão que o pastor Michel teve das flechas flamejantes, eu estava conversando com o pastor Davi Catarino. Se ele chegar a ver esse podcast, deixo aqui meu abraço. É um pastor português abençoado, que depois de um período de ministração na igreja dele, ele nos mostrou um quadro que ele teve da Europa. Ele desenhou, ele é artista plástico, ele desenhou o mapa da Europa. E cada país da Europa tinha uma bola de fogo, cara. Uau. E aí, minha cunhada, né, a Sui, teve essa visão de bolas de fogo. Isso. Minha mãe, uma vez orando, também há muitos anos atrás, viu esse mesmo fogo. E eu creio que a Europa está prestes a receber essa pancada do Espírito Santo aí, cara. Eu creio também. Então, essa diferença hoje, eu creio que ela já é menos, né?
por causa da consciência. Amém. Uhum. Amém. Amém. Eu acredito num tempo de avivamento também no coração dessas pessoas. E muitas das vezes, aqui mesmo você tem uma diferença, né? No Brasil você aborda uma pessoa no evangelismo, você abraça a pessoa. Daqui a pouco, com poucos segundos, a pessoa já está chamando até você de amigo, meu melhor amigo. No Brasil a gente tem isso, Cara, mas aqui, cara, aqui você não pode abordar ninguém, não é aconselhável você abordar ninguém. Mas se a pessoa te dá espaço, você pode avançar, é a liberdade que ele deu para você avançar. E nisso, Deus pode dar as ferramentas corretas para que você flua na palavra que Deus tem para a vida dele, com palavra de conhecimento, com algo que Deus vai revelar sobre a vida dele, porque, como o Abner estava falando aqui, as pessoas têm tudo, cara. As pessoas podem sair de casa amanhã, eu vou comprar um Mercedes. Ou sair de casa amanhã, eu vou viajar lá para o Japão. As pessoas podem, têm dinheiro, mas o que falta nelas é essa palavra de Deus chegar no coração delas. E a gente precisa ter essa estratégia, porque se usar a mesma estratégia do Brasil aqui, não vai funcionar, cara. Eu sofri muito. Uma vez um certo pastor foi orar por um suíço e ele falou: eu só permito o senhor orar por mim se o senhor não falar alto. Ó. Porque a gente tem o hábito de falar alto. E o pastor falou: eu vou orar baixinho. Só que o pastor começou baixinho Acabou. e terminou alto. E ele não podia mais sair porque o pastor já estava com a mão na cabeça dele. E ele, no final, ele disse: eu gostei, mas nunca mais eu deixo o senhor orar. Caramba. O senhor está falando muito alto. Uma certa vez, alguém brasileiro falou para mim: eu gosto quando você prega, mas você grita demais. Então, gente, mesmo o brasileiro aqui já tem uma diferença. Cara. Costuma, né, cara? No Brasil, eu já participei de vigília que a caixa de som era enorme aqui atrás de mim, ó. Sim. Chegava em casa, eu não ouvia mais ninguém, mas estava satisfeito, cara. Cara, aqui se tiver uma caixa, você não pode botar caixa de som na rua sem permissão. Você aqui para evangelizar na rua, você tem que pedir permissão local, parado. Mas não, isso não impede que você entregue um panfleto para as pessoas. Você tem essa liberdade aqui. Mas se você for fazer algo que para tocar as pessoas, você precisa ter uma liberação para estar ali naquele lugar parado. Mas você pode evangelizar as pessoas com um panfleto. Se ela te der liberdade, melhor ainda para você chegar a ela. Você só não pode invadir a privacidade dela. Mas ela deu a liberdade, você pode chegar. Deus vai te dar as ferramentas certas e vai tocar essas pessoas. Em nome de Jesus. Muito bom. Olha, complementando isso aí, eu creio que a gente tem ouvido muito, né? No ambiente que nós estamos inseridos, sobre as 7 esferas da sociedade. Sim. Você ser usado por Deus, não só no púlpito da igreja, né? Mas através da família, das artes, dos negócios. E isso me faz lembrar do meu pai, cara. Isso em 2009. Meu pai em Portugal, né? No começo a família toda foi para lá. Meu pai trabalhava de pedreiro, né? Foi fazer algum serviço na casa de uma senhora portuguesa. E meu pai ali, sempre com um sorriso no rosto, trabalhando. A senhora olha para ele e começa a chorar do nada. Uma crise de choro, começa a chorar. E meu pai trabalhando. Meu pai estava assentando o piso. E aquela senhora chorava copiosamente. Ela falou: olha, eu olho pra ti e eu sinto vontade de chorar, eu não sei porquê. Aí meu pai dá aquele sorriso, meu pai tem um sorriso bonito. Ele fala assim: sabe o que é isso? É Jesus. Aleluia. É Jesus na minha vida. Aleluia. E aquela senhora começa a desejar mais ouvir sobre Sim. esse Jesus que estava ali tocando o coração dela. Sim. Sem meu pai falar uma palavra. E detalhe, essa senhora foi pra igreja, aceitou a Jesus. Glória a Deus. Né? Eu não sei como ela está hoje, mas ela teve oportunidade através de um homem de Deus que estava fazendo um serviço de pedreiro na casa dela. Amém. Né? E eu lembro que, compartilhando também um testemunho pessoal, num período que eu estava trabalhando com pintura, e tinha 3 pianos lá no hotel onde nós estávamos fazendo a reforma, e na hora do almoço eu comia minha comida e sentava no piano. E ficava salmodiando. Amém. E eu lembro que a unção chegava naquele ambiente e os amigos desciam. E eles começavam a falar: meu, o que está acontecendo aí? E de repente estavam chorando ali e falando: cara, eu tô desviado. Sim. Eu fui muito usado por Deus no Brasil. É o crente javali, né? Sim. Eu javali muito. Sim. Eu fui muito usado por Deus, mas hoje eu tô aqui, cara, tô traindo minha mulher, tô usando droga. E começava a confessar os pecados. Então, eu creio que essa onda, né, dos últimos dias vai trazer essa consciência para a gente ser luz em qualquer ambiente. Amém. Né? Essa estratégia do Senhor, os dons, os talentos.
Amém. É muito interessante isso, porque dentro da escola de música, eu tenho adolescentes de 12, 13 anos que perguntam, mas o senhor toca em que banda? Sim. Né? Tipo, eu não rejeito um convite do meu chefe Sim. para apresentações de fim de ano, por exemplo. Sim. Então, é uma estratégia que eu tenho, porque no dia que eu chamar ele para uma apresentação minha dentro de uma igreja local, Sim. ele não vai ter como dizer não. Boa. Então, quando eu vou lá, normalmente ele pede para eu fazer os solos mais difíceis. Sim. E porque isso rende muitos alunos. Sim. Os alunos olham, eu quero aquele professor ali. Sim. Né? E esses alunos chegam na sala de aula e perguntam, mas o senhor toca em qual banda? Sim. Aí eu digo, rapaz, junta a tua família e eu vou estar tocando. Eu faço concertos, lá em vai chamar concertos. Ah, vamos num concerto. Sim. Mas assim, em que lugar? É uma igreja. Eu vou numa igreja e tem um concerto lá. Uhum. Aí, você usa do seu dom, do seu talento, para dar É muito bom. um Uma chamada. Uma chamada. E eles curtem, né? Os alunos, eles gostam daquilo ali. Às vezes eu pego a guitarra e toco algo que é uma adoração, mas eles não conhecem. Aí eles, rapaz, tem uma paz nesse som que você tocou. Uau. né? É desse jeito, cara. E aí, Top. ali, oxi, 2, 3 minutinhos, você lança uma semente aqui e ali, uma Estratégia. sementezinha. É isso aí. Aqui e ali. né? Vai gerando fome, sede. É interessante quando você toca uma coisa que, ainda no campo evangelístico, né? Você quando fala de propósito, a galera entra em parafuso. Sim. Verdade. Porque o mundo, ele diz, propósito ganha dinheiro pra quê? Consumismo. E aí você vem com uma proposta completamente diferente, assim, tipo, por que você trabalha? Para cumprir propósito. Sim. Eu não trabalho para me sustentar. Eu trabalho para cumprir propósito. Como assim? O Senhor é que me sustenta. Amém. A minha prosperidade vem do meu trabalho. Sim. Não, a minha prosperidade vem do meu Deus. Isso aí. Meu trabalho é para cumprir propósito. Amém. Uau. Então, aonde eu estou inserido, eu estou cumprindo um Muito propósito, bom. né? E ali Deus pode te usar ali. Então, missionário, esteja linkado com uma esfera da sociedade. Isso aí. Né? Hoje eu consigo tocar, eu entro em escola particular, Sim. de escola normal, secular. Então, eu tenho acesso a várias crianças. Sim. E a influência que está sobre mim passa para eles. Amém. Isso aí. Tá entendendo? Então, existe propósito. Às vezes, eu tô ali, eu tô dando aula e o espírito daquela criança está sendo ministrado de alguma forma por aquilo que eu carrego. Amém. São as inspirações, né? E a gente pode ver o fruto disso daqui a uns anos. A gente pode ver um fruto daqui a algumas semanas, né? Você tá numa academia, você tá ministrando o tempo todo. Se preciso for, fala alguma coisa, Amém. né? Yeah. Então, às vezes, o cara tá na esfera do business e as pessoas, elas são ministradas pela a pontualidade do cara, como ele se porta diante da inteligência emocional do cara mesmo, que o cara não estoura com ninguém. Tá entendendo? Porque o cara tem domínio próprio, o cara... Tá entendendo? Você tá dentro de uma esfera da sociedade, por exemplo. Um dos elogios que eu recebo, assim, com toda humildade, Sim. é de chegar na hora pras aulas. Sim. Não é normal para um músico Sim, verdade. chegar na hora. Tá entendendo? Então, às vezes meu chefe diz assim, merece um aumento só porque chegou 5 minutos antes. Sim. Tá ligado? Então, vai ministrando, né? Vai ministrando. É você pegar, falar um pouco sobre propósito e tal. Isso é bem interessante. Eu não sei quem foi que falou a respeito de como uma ferramenta do evangelismo, é uma palavra de conhecimento, acho que foi o Abner ou foi o Mateus. Quando você estava falando, me lembrou do verso, né? Que a unção é como martelo que esmiuça a penha. Yeah. O que a gente tem observado, né, é que existem corações que eles estão preparados para resistir à palavra. Só que não tem como resistir à unção. Sabe, a gente já viu, né, a manifestação do Espírito acontecendo e aquela pessoa que estava disposta, ela tinha a fé dela, que a fé dela ela não crê em nada. Ela não crê em Deus, mas de repente, uma palavra de conhecimento, de repente, uma cura, algo extraordinário acontecendo que colocou a razão dela para desconstruir tudo aquilo que ela havia construindo durante anos. Então, eu vejo que aqui a Europa é um ambiente extremamente propício
para a manifestação dos dons. Isso Agora, para isso acontecer, precisa existir alguém disponível. Yeah. A palavra de Deus diz que se impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas se não imporem as mãos, não haverá cura de enfermos. Né? Se pregar a palavra, os sinais hão de acompanhar a palavra. E aí, seguindo aqui com esse gancho, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A Bíblia fala a respeito de principados e potestades, né? E a gente tem um ambiente no Brasil onde a gente sabe que existem também muitas ações do inimigo, né, que desvirtua, que leva a sociedade para um caminho diferente. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês enxergam nesse sentido, quais são as prisões. O Abner acho que já tocou aqui num ponto aqui, mas aí eu vou levantar essa bola aqui. Quais são as prisões que vocês enxergam que lá no Brasil acontecem e que aqui acontece com menos frequência e o contrário, né? Vou jogar aí pro Matheus. Eu vejo que, assim, uma coisa muito forte que eu percebi aqui, mamon, Certo. em relação a essa questão do dinheiro. E também, não só isso, é um assunto que para muita gente é polêmico, para mim não, para mim é um assunto bem resolvido, porque onde a palavra de Deus vai, eu posso ir também. Bem. Em relação ao feminismo, né? Eu sei que está se espalhando no mundo todo, mas a raiz foi aqui na Europa, Uhum. né? Desses movimentos. Então eu creio que Satanás antigamente, né? Ele tinha as formas dele de trabalhar, ele vem evoluindo. Então, eu já vi muita gente falando aqui, poxa, aqui na Europa eu não vejo tanto demônio se manifestando na igreja, como eu vi no Brasil, na África. Uhum. Não sei se vocês já ouviram isso também. Sim. Mas Satanás, ele está se apropriando de novos métodos, se é que eu posso dizer assim. Né? Então, eu vejo que essa questão do legalismo, essa questão também do feminismo, de desconstruir uma ideia através de argumentos, através dessa sutileza, isso é uma forma de Satanás, né? A palavra de Deus diz que é doutrina de demônios, e de ele estar disseminando, né, esse tipo de pensamento. Então, a gente sabe que existem os principados, potestades, né? E eles, cada um atua em uma região e eles se obedecem ali na sua hierarquia, né? Então, uma coisa que eu vi muito forte aqui é a questão, assim, de mamon, essa questão do dinheiro, não. Meu Deus é meu dinheiro, já ouvi muito isso. O meu Deus é o meu dinheiro, ouvi isso de europeus. E essa questão também do feminismo. Então, é algo que Satanás tem investido muito. E nas questões, né, claramente, de gênero, aqui na Europa também tem ficado muito forte. Eu percebo que as ideologias, meu irmão, elas são uma representação muito forte desse domínio, né, desses principados. Porque se você consegue vencer a pessoa na mente dela, o penso logo existo, né? A forma que você pensa determina a forma da que você vai agir, a forma que você age determina os resultados de uma nação. Você vai ter ideologia contra a família, você vai ter a ideologia contra o casamento, você vai ter a ideologia contra homem, contra a mulher e afins, mano. Então, o relativismo também, né? Não é bem assim, não é bem assado. Então, vai diluindo, e tudo aquilo que dilui os princípios bíblicos, aquilo que foi estabelecido por Deus, isso vai, de uma certa forma, tirando a pureza do negócio, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, você vai surgindo o evangelho do feminismo, o evangelho do homoafetismo, o evangelho... Cara, isso é pecado, mano. Uhum. Isso tá errado. Isso não é o que Jesus deixou, não é um princípio concreto, né? Onde a gente vai ver muito desequilíbrio. Eu acredito que o Satanás, ele trabalha assim, ele te empurra para os extremos. Sim. Tem igreja que a mulher, meu irmão, ela em nada é a mesma coisa. Uhum. Quando Jesus Cristo foi o cara que mais empoderou a mulher. Sim. É nítido, você vai ver que participava ativamente no ministério de Jesus. Sim. Mulheres levantadas por Deus. Rapaz, mulher é um bicho poderoso, entendeu? E tem igrejas que você vai olhar, meu irmão, ali quem não é nada é o homem. Sim. Então, a figura feminina está hiper valorizada. Então, a gente vê os extremos, cara, onde Deus chama para o equilíbrio, né? Homem
fazendo o seu papel, mulher fazendo o seu papel, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, mas todo mundo trabalhando em sinergia, né? Em um equilíbrio, né? Em harmonia. Então, a gente vê essa tentativa de desconstrução, que eu falo tentativa porque não vai conseguir, né? E eu vejo que a igreja está se despertando para quê? Orar em relação a isso. Orar pelas cidades, né? Sabe que a gente vai responder pela cidade pelo qual a gente está, né? Verdade. Então, por exemplo, hoje eu tô sitiado em Lisboa e a gente, como igreja de Lisboa, o Senhor vai cobrar a gente Lisboa. Então, o que é que a gente faz? A gente ora por Lisboa. Amém. A gente se levanta e, ó, Senhor, abre os céus, destronando principados e potestades, tomando o território celestial daquele lugar, Isso. né? Colocando a bandeira da adoração, a bandeira dos céus, a bandeira do reino naquele lugar. E aí, meu amigo, o que eu tenho notado, da primeira vez que eu fui para Lisboa, para essa segunda vez que é que eu tô morando lá, cara, eu percebi céus mais abertos mesmo. Amém. Nitidamente. Tá mais fácil você fluir, tá mais fácil porque tem gente orando. A gente tá Amém. começando a colher fruto de intercessão. Então, eu acredito que a intercessão, ela é uma peça-chave para você dominar um lugar espiritualmente, né? Para que o reino de Deus possa dominar. Eu falo, você é a igreja em si. Porque nós estamos representando Jesus Cristo. Nós estamos representando o reino inabalável. Então, quais são as... Desculpa. Quais são as artimanhas que Satanás tem utilizado nesse tempo? É justamente combatendo isso, né? Se levantando. Eles são territorialistas. Sim. Então, eu lembro de um caso, a gente estava evangelizando na frente da igreja ali na Páscoa, passou um grupo de satanistas, daqui a pouco um cara endemoniado lá, e querendo atrapalhar e Foi. tal, e tal, e tal. Tá entendendo? Então, tem lugares que a gente tem que garimpar, né? E tá batalhando em oração também, porque é assim que a gente vai estar conquistando esses lugares. E em nome de Jesus, eu declaro céus abertos na Suíça. Yes. Amém. Em nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Vamos ter liberdade. É isso mesmo, e assim, né? É interessante que o pastor Mateus citou aqui a questão da manifestação e a igreja no Brasil que mais trabalha, né, com libertação, né, a gente conhece, eu não vou citar o nome aqui é diferente. É verdade. Existe a igreja aqui, mas aqui é um centro espiritual. É verdade, Está mudou o escrito nome. lá, um centro espiritual. Eles não trabalham nesse sentido, mas quer dizer que os demônios não trabalham aqui? Trabalham, só que de uma maneira diferente. No Brasil, as pessoas buscam muito o terreiro, buscam muito, por conta que isso é cultural também, que já vem dos africanos também, tem toda uma história por trás. E o importante é a gente saber que se há um cenário aqui na Europa hoje, é porque houve alguém lá atrás que deixou de carregar esse bastão. Esse continente foi evangelizado ao fogo do Espírito Santo aqui. Mas alguém deixou de dar. Nós estamos num cantão de Zurique, o cantão protestante. Mas que muitas das vezes no cantão protestante você vai chegar aqui e encontrar barreiras de falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque é aquela coisa, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, então não preciso de Deus. Eles falam, geralmente quando você vai falar, eles falam aquela força lá de cima, não preciso. Né? Existe uma força lá em cima. Mas os demônios atuam da mesma forma. Não com a manifestação como no Brasil, mas atuando na mente das pessoas, né? Eu contei aqui para o pessoal aqui, semana passada eu trabalhava na casa de uma senhora e ela me pediu para mudar o dia que eu ia na casa dela. E eu perguntei por quê. Ela falou, não, porque eu vou morrer. Mas já estava bem debilitada, um pouco de idade já. Eu falei, não, acho que ela está um pouco confusa. Fiquei de ir no dia, não pude, meu filho adoeceu. E quando eu dei sequência para ir na quarta-feira na casa dela, na terça-feira eu recebi a notícia de que ela tinha tirado a própria vida. Jesus. Mora numa casa de 3 andares, piscina, jardim enorme, muito dinheiro, mas se sentiu cansada e decidiu tirar a própria vida. Deve ter ido lá no hospital, aplicar um medicamento. E eu fiquei chocado, até hoje eu estou tentando, porque a gente brasileiro, a gente não está acostumado com isso no Brasil. Mas você vê como os demônios atuam. A pessoa tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Mas a gente crê e está aqui. Enquanto a gente estava aqui falando, olha o que Deus já moveu esse encontro da gente aqui.
Você acha que a gente tá falando isso aqui em vão? Isso aqui vai alcançar pessoas. Eu Vai creio. tocar pessoas. Isso é um início de uma grande coisa que Deus vai usar Bem. para tocar a vida de pessoas. Bem. E nós estamos aqui com esse espírito do fogo para foguear essas pessoas. Bem. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão da Europa, do continente, da Suíça. Hoje eu tenho outra visão. Eu vejo a história, eu vejo o que está por trás. E quando você consegue ver o que está por trás, o esclarecimento vem melhor. E você vê que essas pessoas estão prontas para receber o evangelho. Mas você que é o portador desse evangelho, você que é o que vai levar a palavra a essas pessoas. E Deus vai dar as ferramentas, a estratégia certa. E esse continente europeu, em nome de Jesus, como o Abner falou, a oração tem poder e vai levantar essas pessoas. Porque esse fogo continua do Espírito Santo aqui. Os avivalistas pregaram, alguém parou de pregar, mas a gente está aqui para continuar levando esse bastão e essas vidas vão ser tocadas e salvas em nome de Jesus. Muito bom. Amém. Me fez lembrar que enquanto o irmão José estava falando do último evangelismo em massa que nós participamos, nosso líder, ele disse, pessoal, nós vamos estar servindo uma outra igreja, que é uma igreja holandesa em Portugal. Nós vamos estar servindo eles. Tudo que eles falarem para nós fazermos, nós vamos fazer, ok? Nós não vamos lá ditar regras, nós vamos observar. E eu creio que o que vai mover esse avivamento, o espírito agora dos últimos dias, é a unidade do corpo de Cristo. Amém. Jesus disse o seguinte, e nisso conhecerão que sois meus discípulos, que amai-vos uns aos outros. Bem. Então o amor da igreja, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Tá frio, cara, o mundo jaz no maligno. E a igreja tá levantando essa bandeira agora da unidade do amor. Amém. E quando nós chegamos lá, nós chegamos com a mente bem vulnerável. Tipo, eu tenho que aprender alguma coisa com essa galera. Esse pessoal da Holanda que plantaram essa igreja aqui. Então, quando nós chegamos lá, tivemos um período de oração, de louvor. O Abner estava participando também. Sim. E essa galera, a igreja deles é um café. Que A bacana. gente chegou lá, era um café. Bem diferente. Aí a gente falou, ué, mas cadê a igreja? Ela lá embaixo. Tinha uma escada, descia e lá embaixo era a nave da igreja. Então, olha a estratégia que esse povo está tendo de alcançar pessoas através de um café, de um bate-papo. E aí, eles disseram o seguinte, nós vamos levar hoje o evangelismo através da arte. Nós temos um grupo que vai ficar dançando, eles vão dançar amordaçado e acorrentado. E vai ter uma placa dizendo assim, o que é liberdade para você? Sim. E aí a gente falou, uau, interessante esse negócio aí. Olha que ferramenta. E a gente eu pelo menos nunca tinha participado de um evangelismo nessa pegada de arte. E nós chegamos na Baixa Chiado ali, no Point ali de Portugal, ali de Lisboa, lotado de turistas. E a gente só começou a perguntar para as pessoas e ouvi-las. O que é liberdade para você? Sim. E as pessoas começavam a falar, porque eles estão sedentos, eles estão necessitados de alguém para ouvi-los. E foi maravilhoso, a gente viu o Senhor usando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso. Né? A Abner estava ali, que é um grupo de indianos, né, Abner? Foi engraçado, né? Uma coisa bem interessante. É que os indianos, eles estavam lá, eu comecei a conversar com eles em inglês, eles moravam em Paris, estavam de Sim. férias lá. E Incrível, incrível. era um grupo de 8 indianos. Eles me seguem no Instagram até hoje. Sim. Muito bom. Fiquei melhor amigo dos caras, mano. Sim. Ah, que legal. E aí eles tiraram uma sacola lá, pegaram um monstro e botaram na minha mão. Eles falaram, com a gente. Você vai pra noite com a gente. Aí eu digo, não, vocês não estão entendendo, né? Sim. E aí foi bem interessante. Muito bom, cara. Pregar a palavra pra eles ali, eles receberam a oração e tal. Foi Que bem legal, legal. cara. Muito bom. Então, a gente precisa estar aberto ao que Deus quer fazer nesses últimos dias, para que a gente apenas levante as velas e deixe o vento soprar. Perfeito. Cara, então, o que eu vejo aqui, falando de Suíça, né, a atuação de prisões espirituais que acontece, ela diverge um pouco do Brasil. Lá no Brasil a gente vê muito a questão da sexualidade, né? Então você vê muitos pais de família acabando seus casamentos por conta de uma relação extraconjugal. Acontece na Suíça? Acontece, mas em proporções muito menores, né? Então você vê uma atuação, uma investida do inimigo muito forte. Você vê uma investida muito forte do inimigo na parte financeira, né, no meio político e tal, que não promove lá a situação. Como já foi falado aqui, Suíça, o poder aquisitivo é muito maior. Então,
acaba que a pessoa tem a parte financeira bem resolvida, tem mais facilidade de fazer aquisições e de manter o seu padrão de vida, né, numa situação razoável. Mas o que eu me deparei, o que me assustou aqui é a quantidade de jovens. Jovens, eu estou falando de crianças de 10 a 18 anos, que elas praticam a automutilação, ou seja, que elas se cortam. Cara, o número, ele é assustador. Eu tenho um filho dessa idade, ele falou que quase uma em cada 2 meninas que ele conhece da sala, elas se cortam, elas fazem corte. E aí, na conversa com elas, é o seguinte: o porquê delas se cortarem. É como se viesse uma dor que ela só parasse quando elas se cortavam. E eu perguntei ao meu filho, falei, filho, cara, o que você acha que é isso? Óbvio que eu já sei, né? A pergunta foi só para saber, entender o que ele achava. Ele, pai, isso é demônio. E não tem outra forma de você explicar uma situação dessa. Acho que até uma pessoa que é cética, que ela não acredita em muita coisa, ela vai perceber que isso é um problema espiritual. E para problemas financeiros, problemas de saúde, você ainda tem outros meios de resolver, né? Problema financeiro você consegue resolver, inclusive sem Deus. Não que seria o melhor caminho. Para problema de saúde, você consegue, inclusive, resolver sem Deus. Não que seja o melhor caminho. Mas para problema espiritual, você só consegue resolver com Deus. Porque armadilhas espirituais, você combate ela com respostas espirituais. E quem é que pode resolver a dor dessas jovens? A palavra de Deus. E alguém falou a respeito de tocar nas 7 esferas da sociedade. É importante a gente cuidar dos nossos filhos, mas capacitar eles para que eles sejam missionários. Que eles sejam homens bombas, não de se explodirem, mas que eles sejam bombas do evangelho, né? Estourando aonde quer que eles cheguem, levando o fogo do Espírito, levando o poder, levando a palavra que liberta, levando o evangelho da salvação, mostrando que Jesus é amor, que cura, que salva, que ainda hoje opera sinais, prodígios e maravilhas. E isso demora um tempo até uma criança crescer, até você conseguir incutir na criança, até a criança estar inserida na sociedade, mas eu creio que a gente vai chegar lá. Né? Eu creio numa geração que serão pais de nações. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Pais de nações, pessoas que vão manifestar a paternidade de Deus onde elas chegarem e gerarem outros pais. Amém. Sabe, o mundo tá órfão da presença de Deus. O mundo tá precisando disso mesmo, de paz, né? De homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, para estarem manifestando essa família de Deus, né? E alcançando as nações, né? Um espírito de adoração, né? Um espírito de atrair a santidade de Deus para as nações, né? Esse espírito, essa disposição de coração, né? De estar fazendo isso. Eu creio demais que isso tá em evidência, tá acontecendo. Tá acontecendo. E a importância, né, dessa voz da profética, essa voz de você levar a palavra, porque eu veio na memória agora, numa certa visita que eu fui fazer de última hora, e quando eu cheguei na casa, inclusive a moça estava se cortando. Ela já tinha pego a gilete, começou a cortar. E minha esposa entrou com outra pessoa lá e foi conversar com ela. E ela começou a contar algumas coisas. Enquanto ela estava falando isso, um rapaz estava no balcão e o cara ia se jogar do balcão aqui, na Suíça. Meu Deus. De repente a gente chegou ali na sala, aquele cara estava no balcão e eu encostei naquele cara, puxei ele, a gente começou a falar de Jesus e eu não sabia nada disso. O cara estava lá sentado no sofá e depois que recebeu a palavra, ele disse, cara, eu tava com uma angústia dentro de mim. Eu fui fumar no balcão e uma voz dizia assim, pula. E quando vocês chegaram, isso veio com mais intensidade. Mas quando vocês chegaram perto de mim e me puxaram, isso, depois que eu comecei a ouvir essa palavra, essa voz foi fugindo de mim. Então você vê a importância da gente que tem a palavra lançar no coração dessas pessoas. Porque nesse exato momento, pode ter pessoas que podem estar com suicídio preparado para amanhã. Mas a oração, pessoas enviadas por Deus,
pode mudar o destino dessas pessoas. Amém. Tirar da morte eterna para a vida eterna. E esse é o nosso objetivo aqui nesse continente, em nome de Jesus. Amém. E existe uma estratégia no marketing, né, que a melhor forma de marketing não é você fazendo a propaganda da sua empresa, mas é você deixando os seus clientes falarem da sua empresa para os pares dele. Isso. Sim. Cara, eu creio que, olhando para a igreja, a melhor forma de evangelismo é quando um membro, uma pessoa que se converteu, ele começa a falar dos benefícios do evangelho na vida dele. Essa quarta-feira agora teve uma reunião, foi muito interessante, né? A gente tem um grupo de oração e nesse grupo de oração, o culto acontecendo, o pastor Mateus convidou, né? Perguntou se tinha alguém com necessidade, né? Com alguma enfermidade. E veio lá um croata, nascido na Suíça, né? Fala alemão, e aí ele estava com um problema no joelho direito. E foi muito interessante, né? Uma cura acontecendo instantaneamente. E aí o pastor Mateus orou por ele, né? Teve tradução, né, para a oração, para que ele entendesse. Cara, e depois da oração o pastor Mateus falou assim, cara, o que você não conseguia fazer antes? Ele não conseguia abaixar. Abaixa aí no ato de fé, deixa Jesus manifestar a glória dele agora. Cara, cada baixada que ele dava, o joelho estalava, mas era uns estalos bem altos. Tec, 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 tec. Ele abaixou 3 vezes, o joelho estalando. Eu falei, meu Deus do céu, e aí agora? E ele, cara, tô sentindo mais dor nenhuma. Uau. E ele ficou maravilhado. Ele falou, cara, já que orou e funcionou pelo joelho, ora pelo ombro também, que de vez em quando o ombro desloca. Aí ele falou, ó, só basta você tocar que eu já recebo. Foi. Aí depois... Parecia o Centurião, meu. Exatamente. Chegou, ó, só toca. Exatamente. O EJ tava lá do meu lado, me ajudando na tradução. Falou assim, cara, só toca no meu ombro que eu vou ser curado. Eu falei, nunca vi tanta fé assim na Suíça. E domingo ele chegou contando testemunho. Uau. Então, assim, ele foi na quarta, chegou no domingo, animado. Ele, rapaz, eu recebi a cura no joelho, o ombro já tá bom. Eu tava na obra trabalhando, o ombro quis, eu falei, não, eu já fui curado. Uau. O ombro quis começar a doer, ele falou, não, eu já fui curado. E não senti Reivindicou, mais né? nada, não senti mais nada e mantive ali a cura. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, a gente falou que existe a multiforme graça, né? Mas o evangelho, ele funciona independente aonde você esteja. A forma que você vai levar é que pode ser que ela seja diferente, mas Deus vai continuar curando através da imposição de mãos, quando o evangelho é pregado. Esse é o poder de E isso fluiu na vida do Mateus, do pastor Mateus, de uma forma brilhante. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque quando uma pessoa é curada, até mesmo o ateu, até o mesmo o muçulmano, ele vai se maravilhar. Porque não tem como pregar contra algo de bom ou algo dessa magnitude, né? É como o cego, né? Mas Exato. esse cara aí, quem que é esse cara? Fala, olha, é o seguinte, eu era cego e agora eu vejo. Quem ele é, eu não sei, aí é problema de vocês. Exatamente. O que eu sei é que eu era cego, agora vejo. Isso aí. Muito top. Gente, então, bate-papo poderoso aqui. Meu Deus do céu. Muito bom. Não vejo a hora de nos reunirmos novamente. Né? É difícil, cada um tem suas agendas aqui. Chegamos aqui no nosso momento final. Né? Vamos fazer aí as considerações. Eu passar aqui para o Josivan para ele falar alguma coisa. E depois aí na sequência. Gente, foi muito bom estar com vocês esse tempo todo e assim, o melhor de Deus na vida de cada um de vocês que tem chamado, vocês que têm chamado para o continente europeu, para a Suíça, venham sem medo, porque a graça de Deus está sobre a vida de vocês. E os que estão aqui estão fluindo, pode ter certeza disso, não se assuste. E você, quando chegar aqui, você vai entender a necessidade do povo e Deus vai te dar as ferramentas certas para que você flua no seu chamado, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Gente, muito bom estar aqui, foi maravilhoso. Quero dizer para você que tem chamado em Deus, invista no seu chamado, aprenda um novo idioma. Quando vier, venha documentado, não venha dando um monte de louco, venha com documento, meu irmão, porque senão a casa cai para você. Então, dá essa dicasinha para você, né? Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, dizer que eu a amo e que desisti de desistir. Te amo, gatinha. Ok? Isso aí. Gente, muito bom estar com vocês aqui. É um prazer estar com meus cunhados aqui, com o irmão Josivan. Nós já temos esse carinho, essa parceria, né, de longa data. E quero deixar uma mensagem também pro pessoal de casa, lembrando que ninguém nunca vai estar pronto o suficiente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito.
Então, se dedique, comece com o que você tem nas suas mãos. Como diz o nosso pastor, pouco a pouco também é milagre. Seja fiel no pouco e o Senhor vai te colocar sobre muito. Forte abraço e até o próximo episódio. É isso aí. Forte abraço, shalom.